Vamos lá, então, para o nosso encontro sobre direito de família. E hoje nós vamos conversar sobre uma situação que engloba muito, né, a parte de direito material e a parte de direito processual, e eu entendo que é uma das situações mais que se enxerga mais essa diferença entre direito material e direito processual, que é a situação referente a alimentos. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, os nossos slides, para que a gente possa, então, conversar sobre alimentos, tá? Quando a gente fala de alimentos, a gente sempre precisa levar em consideração alguns aspectos que nós viemos estudando até aqui, tá? Quando a gente chega em alimentos, por exemplo, a gente vai precisar falar sobre parentesco, a gente vai precisar lembrar de algumas regras de parentesco que a gente tem, tá? Para que a gente possa, então, verificar quem é que tem o direito dos alimentos e quem é que tem o dever com relação ao pagamento desses alimentos, tá? E aí vamos tirar alguns mitos também no meio desse caminho. Vamos lá. Conceito de alimentos, tá? Quando a gente fala de alimentos, a gente não pode pensar em alimentos somente nas características alimentares, tá? A gente tem que pensar que alimentos é tudo aquilo que engloba a necessidade de quem está solicitando alimentos. Então, essa necessidade de quem está solicitando alimentos engloba vestuário, saúde, lazer, educação, transporte, engloba tudo. Não engloba única e exclusivamente características alimentares, tá? Engloba também outras características. Então, quando a gente conceitua alimentos, a gente parte muito de um conceito de direito material, do artigo 1694, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é uma prestação entre alguns parênteses, cônjuges ou companheiros, alguns parentes, porque a gente vai verificar nessa ordem de quem é que pode pagar alimentos, não são todos, não é todo grau de parentesco que isso está englobado, tá? Podem, então, pedir alimentos uns aos outros, tá? Sempre sendo necessário verificar a necessidade de quem está pedindo com a possibilidade de quem está pagando, tá? E aí nós chamamos isso de binômio. Então, dentro de alimentos, essa característica de binômio, ela é muito importante para nós, tá? É muito importante que a gente consiga identificar a necessidade de quem pede, quais são as suas necessidades e qual é a possibilidade de quem está pagando. E aí eu digo muito isso, às vezes, em clientes que procuram para mover ação de alimentos. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero uma pensão alimentícia no valor de 10 mil reais. Ok, você quer uma pensão alimentícia no valor de 10 mil reais. Qual é a sua necessidade? A minha necessidade é de 4 mil reais. Então, para que você quer mais 6? Eu quero mais 6 porque eu não acho justo ter me deixado, eu não acho justo ter deixado as crianças. Tá bom, então você não tem uma necessidade de 10, você tem, na verdade, uma necessidade de 4. E qual que é essa possibilidade de quem vai pagar? Quem vai pagar recebe, que eu tenho ciência, recebe 6 mil reais por mês. Então, se a pessoa recebe 6 mil reais por mês, como que ele vai te pagar 10? Então, às vezes não adianta, eu brinco muito, não adianta a gente querer apertar demais o parafuso, porque vai chegar uma hora que esse parafuso vai espanar, né? Então, assim, a gente precisa sempre levar em consideração a necessidade de quem pede, analisar essa necessidade, verificar as características dessa necessidade, com a possibilidade de quem vai fazer esse pagamento, tá? Essa obrigação alimentar, ela vem de características obrigacionais, tá?
mas assim como todo o resto do direito de família, ela não está englobada na parte geral das obrigações, ela está englobada na parte especial, que engloba o direito de família. Então, a gente não tem características obrigacionais de alimentos dentro do direito obrigacional, na obrigação de dar, fazer ou não fazer, tá? Esse direito obrigacional, ele entra na parte especial do código, que é a parte de direito de família, tá? E a doutrina entende que o direito à obrigação alimentar, ela decorre de lei, então a legislação que determina com relação a esse pagamento de alimentos, tá? E somado a isso, o princípio da autonomia privada, tá? Por quê? Porque a gente não tem dentro da lei, dentro da doutrina, a gente não tem uma tabela, tá? Aí a gente vai começar a tirar alguns mitos, né? Aquelas questões do, o valor dos alimentos tem que ser 33% dos rendimentos de quem vai pagar. Isso é mito, tá? Isso não existe. Não existe na lei uma tabela determinando qual que é o valor que tem de ser pago a título de alimentos, tá? Essa questão dos valores a título de alimentos, esses valores eles são considerados tendo em vista a conversa entre quem precisa e quem vai pagar, tá? Então, por esse motivo que a obrigação alimentar, ela é uma soma de lei com autonomia privada, tá? Então, a lei determina que seja feito o pagamento dos alimentos entre alguns parentes, cônjuges e companheiros. Agora, quanto vai ser pago? Isso a lei não determina, tá? Isso a lei não fala. Então, o quanto vai ser pago parte de uma característica de autonomia privada, parte de uma discussão que tem que ser feita entre quem necessita dos alimentos e quem tem a possibilidade de efetuar esse pagamento. Principais características a título de alimentos. É um direito personalíssimo, então esse é o principal ponto que a gente tem que levar em consideração. É um direito personalíssimo, tá? Somente alimentando e somente alimentante podem pleitear, tá? Dentro desse binômio e dentro dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, tá? Então, ele não tem características de intuito persona, ele não se transmite aos herdeiros do credor, tá? Então, os alimentos, eles vão ser incorporados apenas a autor e réu dessa obrigação, tá? Agora, o caráter personalíssimo desses alimentos, tá? Ele corresponde a uma imprescritibilidade. E aí é uma situação sui generis com relação aos alimentos, tá? Então, o que a gente sempre tem que levar em consideração? Que é um direito personalíssimo. Então, só compete a quem necessita dos alimentos e a quem pode pagar pleitear esses alimentos. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que nós temos ação de alimentos e ação de oferta de alimentos, né? Então, a gente tem as duas situações. Essas situações, elas só podem serem feitas pelo alimentando e pelo alimentante, tá? Isso não se transmite aos herdeiros. Então, não existe aquela possibilidade assim, o alimentante faleceu, então, a partir desse momento, quem começa a pagar são os herdeiros dele, tá? Isso não venha a existir. A gente precisa saber diferenciar o que é obrigação alimentar do que é herança, tá? Então, se o alimentante falece, não tem mais como o alimentante pagar alimentos, tá? Mas existe o fato desse alimentando, às vezes, fazer parte da herança do alimentante. Então, é importante que a gente faça sempre fazer essa divisão, tá? Uma coisa é pagamento de alimentos, outra coisa é fazer parte da herança, tá? A reciprocidade, que aí entra o artigo 1694, que eu falei, né? A obrigação dos alimentos, ela é recíproca.
entre cônjuges e companheiros, então casados e conviventes em união estável, tá? Pais e filhos, sendo extensivo aos ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, na falta de um de outros, tá? O que a gente quer dizer com isso? Quando você vai fazer essa ação de alimentos, tá? Se você tem cônjuge, você vai pedir, então, os alimentos ao cônjuge, tá? Se você não tem cônjuge, você vai solicitar esses alimentos, por exemplo, aos seus pais, tá? Ou você pode solicitar esses alimentos aos seus filhos. Sempre a gente tem que seguir uma ordem, tá? Então, se a pessoa tem cônjuge, primeiro a gente vai solicitar para o cônjuge. Se esse cônjuge não tiver condições de pagar, depois de transcorrido todo o processo, se desse casamento gerou filhos, nós vamos pedir aos filhos esses alimentos, porque existem ações de alimentos onde o pai pede alimento aos filhos, tá? Então a gente sempre vai excluir o grau remoto, tá? Então, primeiro a gente recai sobre o grau mais próximo. Na falta do grau mais próximo, a gente atinge, então, o grau mais remoto nesse sentido. Essa questão da reciprocidade ficou clara? Porque às vezes ela gera algumas confusões. Não, eu tenho dúvida. Vamos lá, José. Então, no caso, por exemplo, voltando ao falecimento do alimentante, os avós assumem isso ou não? Por Assumir exemplo, de plano, não. mas podem ser obrigados a assumir Pode existir o que nós chamamos de alimentos avoengos, que são os alimentos solicitados em face dos avós. O que a gente fala que não se transmite é assim, a pessoa falece, tá? Então, o alimentante falece. Então, a partir do próximo mês, os alimentos automaticamente devem ser pagos pelos seus herdeiros, por exemplo, tá? Não é assim. Então, assim, se o alimentante falece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mover ação em face dos herdeiros, tá? Então, eu já tive um caso que o alimentante faleceu, e aí o que a pessoa que recebia alimentos fez? Moveu a ação em face dos irmãos dele, tá? Então, o que não existe é a obrigação se transfere. Não, para você poder atingir esses herdeiros, você tem que mover ação em face desses herdeiros, tá? E você também não pode esquecer até que grau de parentesco você pode atingir essas pessoas. Tá, isso entraria naquela contagem que a gente fez. Isso, exatamente. Mas aí se mantém a terceira geração, até a terceira geração? Terceiro grau. Terceiro grau. Terceiro grau. Então, existe uma grande discussão nesse sentido, viu, José? Existe uma discussão assim, com relação aos avós, existem os alimentos avoengos, com relação aos irmãos, pode ser solicitados alimentos, tá? Mas não se existe a situação de pedido de alimentos aos tios, por exemplo, tá? Mas existem jurisprudências que já enxergam isso, de que a pessoa não tem ninguém no mundo, só tem o tio, então por que não pedir alimentos para ele? Tá? Existe discussão, mas aí é uma discussão é uma discussão jurisprudencial, na verdade. Daqui a pouco a gente vai ver o rol de quem é que pode ser alimentante e de quem é que pode ser alimentado, tá? Mas existem jurisprudências já modificando o rol. Tá, e não sei se entraria nesse capítulo ou mais para frente. Os avós têm direito a solicitar visita também? Pode, existe. A gente não vai falar de visita, né? A gente vai falar só de alimentos. Mas existe sim a possibilidade de solicitação de visitas, tanto com relação aos avós, como qualquer outro ente que tenha parentesco, tá? Por quê? Porque a criança ela precisa ter esse convívio com os seus ascendentes, tá?
porque a relação familiar, os vínculos familiares são feitos dessa forma. Então, existe sim vários pedidos de visita com relação aos avós. Os avós solicitando visita. Existe essa possibilidade? Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas desfazem o casamento, pegam birra, né? Pegam ranço da família, mas esquecem que essa criança, ela precisa conviver com os tios, ela precisa conviver com os avós também, né? E aí, Nancy Andegrini tem uma frase excelente nesse sentido, que refere-se ao fato, assim, de que você não precisa amar, né? Mas o dever de cuidar, ele existe. Então, às vezes, o casamento se desfez, você não precisa amar a sua sogra, mas a necessidade de convivência do seu filho com os avós, isso é primordial para o desenvolvimento dele, tá? Tudo bem? Tudo. Eu ia fazer uma pergunta, agora me fugiu. Depois eu lembro. Depois você me chama. Tá. E aí, em 2016, a gente teve uma discussão com o ministro Luiz Fux, muito interessante, que referia-se à paternidade socioafetiva, tá? Então, eu vou até pedir licença para leitura aqui. Então, ele fala o seguinte, né, que não restam dúvidas quanto à plena possibilidade do filho socioafetivo pleitear alimentos aos seus ascendentes de criação, e também vice-versa. Como visto, a tese afirmada naquele julgamento foi a seguinte: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseada na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Então, esses filhos que têm essa relação socioafetiva, tá? Então, às vezes você tem lá o padrasto ou a madrasta, tá? Eles criaram essa criança, mas eles não são ascendentes consanguíneos, tá? E também não existiu processo de adoção, por exemplo, tá? Então, nesses casos, pode-se sim pleitear alimentos, tá? Nessa figura de paternidade ou de maternidade socioafetiva, tá? Isso pode sim ser pleiteado, tá? Um ponto importante aqui, a gente tem que saber diferenciar essa paternidade ou essa maternidade socioafetiva da adoção, tá? Quando você adota uma pessoa, quando você adota um incapaz, né, um menor, essa adoção, o filho que é adotado é como se filho fosse. Então, ele tem direito a alimentos da mesma forma que ele tem direito à herança, tá? Então, filhos adotados, ele é como se filhos fossem. Agora, essa relação socioafetiva é quando não existiu um processo de adoção, tá? Mas existe a relação do afeto. E aí, exemplos bons nesse sentido são padrastos e madrastas que cuidam dos seus enteados como se filhos fossem, mas não existiu a relação de registro, como também não existiu a relação de adoção, porque nós temos hoje em dia padrastos e madrastas que constam no registro da criança. Tá? Então, a gente tem lá o pai e a mãe biológicos e o pai e a mãe socioafetivos. Então, essas relações existem e elas precisam serem diferenciadas da adoção, são características diferentes, tá? Com relação à reciprocidade, o 1697 fala, então, na falta de ascendentes, cabe obrigação de ascendentes, guardada a ordem sucessória, tá? Na falta de descendentes e ascendentes, os alimentos poderão ser pleiteados aos irmãos, germanos ou bilaterais e unilaterais. Então, vamos lá. Ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Descendente, o grau mais próximo exclui o mais remoto. E os irmãos, primeiro os bilaterais para depois os unilaterais. Então, vamos entender isso daqui, tá? Se eu tiver de pleitear alimentos hoje, tá? Vamos pensar que eu precise pleitear alimentos, né, para alguém.
Se eu preciso pleitear alimentos para alguém, então automaticamente, primeiro eu vou pleitear alimentos aos meus pais, tá? Então, que são os meus ascendentes mais próximos, tá? Primeiro eu vou pleitear alimentos aos meus pais. Na não possibilidade de pagamento de alimentos com relação aos meus pais não podem pagar alimentos, não têm condições, eu tenho avós vivos ainda. Então, eu vou fazer alimentos aos meus avós, tá? Não existindo a possibilidade dos meus avós pagarem alimentos, eu vou pleitear alimentos para minha irmã, tá? E aí, primeiro os bilaterais, para depois os unilaterais. Então, na ordem sucessória, a gente sempre vai primeiro os ascendentes, depois os descendentes e aí os irmãos. Na falta de descendentes e ascendentes, a gente pleiteia aos irmãos, tá? Então, na falta de ascendentes, os descendentes. Na falta de descendentes, os irmãos. É essa ordem que a gente precisa ter. Então, se a gente tem uma criança pleiteando alimentos, primeiro a gente vai pleitear esses alimentos em face daquele que não possui a guarda, tá? Então, se a guarda está com o pai, nós vamos pleitear alimentos para a mãe. Se a mãe não pode pagar alimentos, nós vamos pedir, então, alimentos aos avós maternos, famosos alimentos avoengos, tá? Se os avós maternos não têm como pagar alimentos, nós vamos até os irmãos. Aí é a dúvida que o José teve, né? Até onde a gente vai? Então, a gente vai até os irmãos, tá? E aí, aquilo como eu estava explicando, né? Tios, tios-avós, sobrinhos, sobrinhos-netos e primos são obrigados a prestar alimentos, eis que são parentes colaterais. Como não há menção expressa na lei, não há que se falar em obrigação alimentar, tá? Segundo o posicionamento da doutrina, tá? E da jurisprudência. Mas nós já temos atualmente, é uma jurisprudência muito recente, tá? É um pedido de alimentos para os tios. E que foi verificado que não tinha... Não existia outra pessoa na família, todos os demais familiares já eram falecidos, o único parente que sobrou foi o tio, e aí pleitearam alimentos em face do tio. Então, o sobrinho pleiteando alimentos em face do tio, tá? Na legislação, no 1697, vocês viram que não tem os tios. Não tem tio-avô, não tem sobrinho, não tem primo, tá? Então, pela lei, pelo texto de lei, eles não têm essa obrigação alimentar, tá? Mas a gente já tem, hoje em dia, alguns julgados revendo essa possibilidade, mas revendo essa possibilidade no seguinte sentido: olha, a pessoa está morrendo, está passando fome, e o único parente que ela tem é um primo. Então, por que não pleitear desse primo em vez dessa pessoa morrer de fome, tá? Tudo bem com relação a isso? Era a minha dúvida. Era a sua dúvida? Não, mas eu vou apimentar um pouco mais. Por exemplo, hoje os relacionamentos são mais curtos, né? São. Então você tem aí 10 anos num relacionamento, nasce o filho, vai para outro, vai para outro. Quem, no caso de alimentos, o pai biológico é o primeiro a ser requerido ou depois, ou os pais socioafetivos? Então, primeiro o pai biológico, né? E só primeiro, pode pedir um por vez. Um por vez. Então, primeiro eu vou mover a ação em face dos biológicos, tá? Eu, particularmente, aí é uma opinião mais prática. Eu, particularmente, entendo que se você tem pais biológicos, não existe legitimidade para os pais socioafetivos ainda, tá? Então, primeiro os pais biológicos. Se você não consegue alimentos dos pais biológicos, então encerra-se o processo em face dos pais biológicos e move-se uma nova ação em face dos pais socioafetivos, tá? Não conseguiu alimentos em face dos pais socioafetivos, encerra o processo. Quando eu falo encerra, é transito em julgado, tá? Transito em julgado o processo em face dos pais socioafetivos, move-se a ação em face dos avós, tá? Então, a gente sempre tem que primeiro deixar transitar em julgado, para depois a gente poder falar
da ação de alimentos em face do próximo grau, vamos dizer assim, né? Eu já tive uma vez uma situação de que os alimentos estavam sendo pleiteados em face do pai e ninguém tinha conhecimento de onde estava o pai e tinha uma ação de alimentos correndo em face desse pai. E aí se descobriu que esse pai estava preso, né? Depois de muito pesquisar, acharam o pai lá num CDP. E aí, dessa forma, o pai não tinha realmente como pagar os alimentos, porque estava preso, e moveu-se a ação de alimentos avoengos, né? Então, não tinha como o pai pagar, automaticamente a gente foi atrás dos avós para que esses alimentos fossem pagos. Tudo bem, José? Sim, tudo bem. Sim, tá bom. Ô, Pro. Oi, Edilene. Mas aí, para eu solicitar alimentos, por exemplo, para os avós ou para a próxima pessoa, o pai tem que estar preso ou não existir ou não ser encontrado, porque, por exemplo, geralmente quando o pai existe, né, localizado, se ele não paga, ele vai preso, não é? Eu vou chegar nessa situação de prisão, de penhora, existem várias possibilidades. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, às vezes você localiza o pai, você sabe onde o pai está, você cita o pai, tá? Só que a hora que você vai ver, o pai está numa situação de miserabilidade. Às vezes o pai tá morando debaixo da ponte, entendeu? Não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar aquele dinheiro, não tem de onde. O pai não tem dinheiro para se sustentar, que dirá para sustentar uma criança, tá? E aí, nessa situação, a gente acaba fazendo os alimentos avoengos. Mas para chegar nos alimentos avoengos, a gente já passou por 1000 possibilidades com esse pai, né? A gente já mandou prender, ele já ficou preso, a gente já mandou penhorar, a gente já protestou, a gente já fez de tudo, né? Mas o dinheiro não saiu, e essa criança precisa dos alimentos e não tem de onde tirar. E aí, nessa possibilidade, a gente fala dos alimentos avoengos. Então, às vezes, a gente sabe onde está o pai não está preso, né? Ou a mãe não estão presos, mas eles não têm a menor condição de efetuar pagamento de alimentos. Às vezes, esse pai, ele é usuário de droga, ele não está preso, mas ele é usuário, né? E mora na rua, ou a gente sabe que ele mora num abrigo, mas não tem de onde tirar. Então, aí a gente parte para os alimentos avoengos. Tudo bem, Edi? Tudo, obrigada. Nada. Ainda dentro da reciprocidade, tá? A gente precisa analisar o seguinte: a respeito da afinidade na linha reta dos descendentes, há uma tendência de se reconhecer alimentos na relação entre padrasto e madrasta, enteado e enteada, tá? Por que disso? Por causa da socioafetividade, tá? Então, por esse motivo, pode-se sim solicitar alimentos em face de padrasto e de madrasta, tá? Em 2016 foi reconhecida a multiparentalidade, o que para nós ainda é novo, tá? Ainda é novo para nós. É um reconhecimento de apenas 4 anos. Ainda se discute muito essa situação, tá? Ainda não é uma coisa pacificada. Alguns entendem que sim, outros entendem que não, mas existe, foi reconhecida a multiparentalidade, tá? E aí eles trabalham numa característica, e também foi reconhecido o binômio ou o trinômio. O trinômio, o que seria? Possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então, você tem que verificar a possibilidade de quem vai pagar, a necessidade de quem está pleiteando e a razoabilidade dessa relação, tá? Então, foi-se reconhecido a característica de trinômio, tá? Pouco visto na doutrina, somente as doutrinas mais atuais falam de trinômio. Então, por exemplo, Flávio Tartucci fala de trinômio, tá? Maria Helena Diniz ainda fala de binômio, tá? Porque, na verdade, as características são as mesmas. A parentalidade socioafetiva, declarada ou não, que é o que a gente já viu do Fuchs, essa parentalidade declarada ou não reconhece a filiação e, dessa forma, reconhece também
a existência aí alimentar. E aí, voltando na pergunta que o José me fez, o fato de você ter uma parentalidade socioafetiva não afasta a parentalidade biológica, tá? Você passa a ter 2 graus de parentesco, tá? Então, aqui são situações mais novas que estão em vigor nessas atualidades do direito de família aí. Então, a gente tem um leque maior em face de quem nós podemos pleitear esses alimentos, tá? Os alimentos, eles são irrenunciáveis. Artigo 1707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora, tá? Então, os alimentos, a gente não tem a possibilidade de renunciar, tá? Eles são irrenunciáveis. Quando a gente fala que eles são irrenunciáveis, é no seguinte sentido: não pode quem tem a guarda dizer assim, olha, eu tenho a guarda e eu renuncio os alimentos em face da criança. Não, isso não existe, tá? Os alimentos, eles são irrenunciáveis. Você pode não exercer esse direito, tá? Você pode não pleitear alimentos. Eu conheço mães que têm guarda da criança, nunca pleitearam alimentos, não enxergam a necessidade de pleitear alimentos, da mesma forma que eu conheço casais que nunca se moveu a ação de alimentos, mas eles têm uma convivência que não precisa da sentença de alimentos, né? Eles já se organizaram de uma forma, um paga a escola, outro paga a natação, o outro paga o inglês, outro paga a perua, e tá tudo certo, tá? Então, assim, uma vez um juiz até falou para mim numa audiência que a ação de alimentos, ela é uma exceção à regra. A regra é que os pais conversem sem a necessidade do poder judiciário e se resolvam com relação às suas obrigações perante essa criança. Agora, se os pais não têm condições ou não têm maturidade para isso, então provoca-se o poder judiciário, tá? Então, assim, você pode não exercer o seu direito de alimentos, tá? Mas você não pode renunciar a esses alimentos, da mesma forma que os alimentos são bens impenhoráveis, tá? Você não pode fazer penhora em conta bancária onde é recebido pensão alimentícia, por exemplo, tá? É uma obrigação divisível e solidária. Aí, Maria Helena, no entendimento um pouco menos moderno, vamos dizer assim, né? Ela fala que é divisível entre os parentes do necessitado, encarregados da pensão alimentícia, salvo se o alimentante for idoso, salvo se o alimentando for idoso, visto que a obrigação passará, então, a ser solidária e caberá prestar entre os prestadores. Então, exemplo aí, o pai não idoso, que necessita de alimentos e tem 4 filhos em condições de prestar esses alimentos e quer receber a integralidade do valor. A ação deve ser proposta em face de todos, forma-se um litisconsórcio nesse sentido, tá? Como é uma obrigação divisível, esse pai pode optar em receber de um ou de alguns filhos. Então, quando você tem... Você vai pleitear... Quando você tem um filho pleiteando alimentos em face de um pai, por exemplo, a gente não tem como formar um litisconsórcio. Agora, quando você tem um pai pleiteando em face de um filho, às vezes você tem lá 4, 5, 6 filhos, tá? Todos eles têm legitimidade para estarem no polo dessa ação. Todos eles estarão no polo dessa ação, tá? O pai pode optar por receber só de um. Como é uma obrigação divisível, isso pode ser dividido. Então, se ele está pleiteando, sei lá, R$600 a título de pensão, se são 6 filhos, a gente pode determinar R$100 cada um, tá? Como ele pode optar por mover uma ação em face de um filho. Por quê? Porque é o litisconsórcio facultativo, tá? Ele pode ou não querer formar essa característica do litisconsórcio, tá? Tudo bem aqui?
Sim. Sim? Então tá bom. Obrigação imprescritível, ou seja, não está sujeita à prescrição, tá? Os alimentos envolve estado de pessoas, envolve direito de família, tem natureza predominantemente declaratória. Aí aqui vale uma observação nessa questão de que não está sujeita à prescrição, tá? Artigo 206, do parágrafo 2º, a cobrança de alimentos já fixada em sentença ou ato voluntário prescreve em 2 anos contados a partir da data em que venceram. Nesse sentido da prescrição, quero fazer aqui 2 observações. O texto do 206, tá? E a questão da prescrição em face do absolutamente incapaz, os menores de 16, tá? Então, com relação aos absolutamente incapazes, em face deles não corre a prescrição. A prescrição só começa a correr a partir do momento que ele atinge a maioridade, tá? Então, alimentos que são fixados em sentença e estão vencidos, tá? A prescrição só se inicia, a prescrição do 206 só vai se iniciar quando esse absolutamente incapaz vier a completar os 18 anos, tá? Quer dizer, vier a completar os 16. Antes disso, a prescrição simplesmente está paralisada. Então, com relação àqueles que são incapazes, não corre prescrição. Então, se te perguntarem, né? Os alimentos, corre prescrição? Não, eles são imprescritíveis. A qualquer momento, você pode pleitear alimentos, tá? Agora, o que existe é uma prescrição com relação à sentença ou ato voluntário, ou algum acordo que foi feito de forma voluntária, tá? Que fixou esses alimentos. Aí isso sim prescreve no prazo de 2 anos, senão fica uma coisa eterna, né? Senão você atinge lá 16 anos, você quer pedir alimentos dos últimos 16 anos, não dá, tá? Então, por esse motivo que a gente tem essa característica de prescrição, tá? Se pai e mãe forem os devedores dos alimentos, a prescrição não começa a correr enquanto o filho não se tornar relativamente incapaz, tá? Quer dizer, relativamente capaz, perdão, tá? A prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, enquanto você estiver sobre o poder familiar, e o poder familiar ele cessa aos 18 anos, também não tem a prescrição, tá? E, além disso, a prescrição de 2 anos se inicia, em regra, quando o menor se torna capaz, tá? Então, resumindo tudo isso daqui, alimento sofre prescrição? Não. Os alimentos não são imprescritíveis, tá? No entanto, que os pais podem pedir alimentos aos filhos. Não sofre prescrição. Porém, a sentença que fixa esses alimentos, tá? Ela sofre, sim, a cobrança desses alimentos, sofre uma prescrição de 2 anos. Então, o fato, para você poder executar a sentença que fixou alimentos, tá? Você tem até 2 anos para fazer essa execução, contados a partir da data em que vencer. Então, eu tenho uma sentença e eu tenho alimentos que venceram, por exemplo, no ano de 2018. Então, agora no ano de 2020, a gente está no prazo prescricional para isso, tá? Se você cruzar os braços e não fizer nada, a partir do ano que vem, isso está prescrito. Essa dívida, ela deixa de existir. O que você pode fazer é pleitear novos alimentos, tá? De outra data que não seja essa data que prescreveu, tá? Com relação às pessoas que sejam menores de 18 anos, tá? Essa prescrição dos 2 anos só começa a correr a partir do momento que eles atingirem essa maioridade, tá? Tudo bem aqui? Beleza, só que essa prescrição não existe, o cara vai ficar na cadeia 2 anos. Não, a gente vai ver que ele não pode ficar na cadeia 2 anos. O prazo da prisão é curto. É curto o prazo da prisão, tá?
Então, obrigação imprescritível ou não está sujeita à prescrição. E aí, aqui eu trouxe uma tabela do Flávio Tartucci, né? Então, direito aos alimentos, prazo, não há prazo para pleitear, tá? E não existe prazo prescricional para pleitear. A prestação alimentícia já fixada, então aquilo que já está em sentença, a pretensão para cobrança prescreve em 2 anos e o início da prescrição é no vencimento. Prestação alimentícia já fixada em favor do absolutamente incapaz, a pretensão da cobrança prescreve em 2 anos, a prescrição não corre com relação aos absolutamente incapazes, somente quando atinge os 16, que são os relativamente, tá? Prestação alimentícia devida pelos pais aos filhos, a pretensão de cobrança prescreve em 2 anos e a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar e só vai se iniciar quando completar os 18 anos ou ocorrer a emancipação, que nada mais é do que antecipar a capacidade, tá? Então, os prazos, direito de pleitear alimentos não prescreve, tá? Você pode pleitear alimentos quando você quiser, mas sempre levar em consideração que a pretensão para cobrança prescreve em 2 anos, tendo em vista o artigo 206, parágrafo 2º, tá? E aí, o prazo prescricional, a gente precisa observar se quem está pleiteando, ele é absolutamente incapaz, se ele é relativamente incapaz ou se ele tem capacidade plena. Então, são essas as características que precisam ser analisadas, tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Então, a gente tem Joana, 10 anos, passado 8 anos, tá? Ela tem uma ação de alimentos no valor de 2 salários mínimos e o pai nunca pagou o valor. Então, sem atualização, tá? Então, ela tem 10 anos de idade, está pleiteando alimentos em face aqui do Mauro, tá? E nunca foi o pai nunca pagou esses alimentos que foram fixados. Aos 18 anos, quando termina o poder familiar, inicia o prazo de 2 anos para o exercício da pretensão das pensões vencidas, tá? Então, o fim do poder familiar, a prescrição estava impedida. Então, quando ela atinge os 18 anos, inicia-se o prazo de 2 anos para poder, então, ter esses alimentos que deveriam ter sido pagos e nunca foram, tá? Então, esse prazo precisa ser levado em consideração. A gente precisa analisar esses prazos da idade de quem está pleiteando esses alimentos, tá? Aí me mandaram uma pergunta aqui que eu não tinha visto. E os avós, que também vivem uma grande dificuldade financeira, como que fica essa pensão? No caso dos alimentos avoengos, que são feitos em face aí dos avós, sendo verificada a dificuldade financeira dos avós, a gente pode pleitear para os irmãos, tá? Se a pessoa não tiver irmãos, só tiver pais e só tiver avós e não tiver irmãos, aí a gente entra nas novidades jurisprudenciais de uma possibilidade de pleitear isso aos tios, tá? Mas aí é uma questão jurisprudencial, não é uma questão legal, tá? É uma análise que precisa ser feita, tá? Tudo bem aqui com a prescrição, porque às vezes as pessoas confundem, né? Os alimentos não prescrevem, mas esse prazo da sentença acaba atrapalhando um pouco aí o nosso caminho, tá? Tudo bem aqui? Acho que sim. A obrigação, então, resumindo isso, os alimentos são imprescritíveis, mas prescreve em 2 anos a pretensão de cobrar esses alimentos a partir do vencimento, tá? E a gente não pode esquecer as regras com relação à suspensão, impedimento e suspensão da prescrição, que nada mais é a situação da característica de capacidade, tá? Então, isso que a gente não pode esquecer. Obrigação incessível e inalienável. A obrigação alimentar não pode ser objeto de cessão gratuita ou onerosa. Quando a gente fala dessa questão de cessão ou assunção de dívida, tá?
O que não pode ser feito? Eu não posso fazer... eu vou falar das duas coisas junto, tá? O fato de ser incessível, inalienável e incompensável, tá? Não existe a possibilidade de compensação desses alimentos. Então, eu tenho uma dívida com meu pai, por exemplo, de R$3.000, e ele me paga uma pensão de 1.000. Eu não posso falar, abate a dívida, tá? Isso não pode acontecer. Os alimentos não podem ser transmissíveis a outros, tá? Prestações atrasadas são consideradas crédito, não podem serem cedidas, tá? Então, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu tenho uma dívida com a loja X, em vez de você pagar os alimentos para mim, vai lá e paga a dívida, tá? Isso não pode ser feito, tá? Obrigação alimentar, ela tem que ser paga exatamente para a pessoa que pleiteou os alimentos, tá? Não pode ser feita a compensação de uma dívida por outra. Isso também não pode ocorrer. E aí aqui a gente tem um problema seríssimo, porque às vezes a pessoa ela tem um valor de pensão, então ela tem lá R$1.000 de pensão e ela compra uma roupa para essa criança que custa R$200. Aí ela quer pagar só R$800 de pensão porque ela quer tirar o valor da roupa. Não dá, tá? Você comprou a roupa porque você quis, tá? Então, automaticamente, você não pode querer mexer no valor da pensão. Não existe essa possibilidade, tá? O que existe é você pagar a pensão e pagar coisas a mais. Mas o valor da pensão, isso nunca pode ser mexido. Então, eu quero pagar a pensão e quero junto pagar a escola de inglês. Ok. Então, o valor da pensão ele é fixo, todo mês aquele valor tem que ser pago. Se você quer fazer um plus, que é pagar o valor da escola de inglês, é outra situação, tá? Agora, no valor da pensão, esse valor não pode ser mexido, tá? Não existe essa possibilidade, tá? Travou? Alguém quer falar comigo? Oi, professora. Não, Oi, está instável a minha internet, mas não, eu tinha uma dúvida sobre pleitear e sobre a cobrança, o prazo prescricional, mas com o seu exemplo já sanou. Agora, com relação a esses valores de dívida e a sobre a pensão, é que muitos casos as pessoas querem se eximir da responsabilidade, né? Sim. A partir do momento que eu tenho filho, e aí eu pago, não é esse dinheiro, como se o menino não precisasse de investimento, não precisasse de escola, como se fosse tudo dentro de um bojo. Eu entendi a sua colocação, Eli. O que a gente só precisa entender é o seguinte: quando a gente faz o cálculo do valor da necessidade, tá? No cálculo da necessidade, a gente engloba alimentos. Quando eu falo alimentos, característica alimentar mesmo, tá? Vestuário, educação, lazer, a gente engloba tudo. Saúde, a gente faz um globo, tá? Então, a gente faz uma estimativa. Essa pessoa necessita de R$2.000 por mês. Só que a gente sabe que principalmente com relação a crianças, a gente sabe que cada mês é uma surpresa, né? Às vezes, naquele mês, a criança fica doente, por exemplo. Aí você tem uma dívida de farmácia, que não está contemplada nos R$2.000, né? O que não pode olha, eu precisei, você pediu para eu comprar 2 medicamentos, eu vou abater o valor desses medicamentos da pensão. Não, você vai pagar a pensão e o medicamento, tá? Exatamente. Isso que não pode ser feito, e às vezes a gente vê isso, tá? Eu já tive um processo de um pai que foi executado, e aí ele foi executado de forma errada. Por quê? Porque ele pagava a pensão, o que estava fixado em sentença, ele pagava, tá? E aí ele também fazia ele dava um dinheiro por fora, porque ele tinha condições de dar um dinheiro por fora. Agora, na época da pandemia, ele não tem condições de dar esse dinheiro por fora, mas ele continua pagando a pensão. Tá pagando, só que ele não tem mais como dar o dinheiro por fora. E aí a mãe quis executar, porque alegou
de que ele não estava pagando a pensão. Não, ele está pagando a pensão. Ele só não está dando dinheiro por fora, porque agora não tem como ele dar. Então, isso não é passível de execução. Entendi. Entendeu? Não, é que fica uma guerrinha de casal, às vezes, né? Há Fica. casos, né? Não é só isso, não é só isso aí que é o problema da coisa, né? Fica. Então, tá obrigada. Vira uma briga de egos. Essa criança, às vezes, vira moeda de troca. Exato. É um problema sério, tá? Trabalhar no direito de família é bem complicado. Obrigação impenhorável, tá? Não pode penhorar os alimentos, assim como não pode penhorar o salário, tá? Obrigação irrepetível. Nesse ponto do ser irrepetível, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu nem sei se tem esse parênteses mais para frente, mas se tiver, depois a gente ultrapassa ele, tá? Me fizeram uma pergunta essa semana, e é uma pergunta muito recorrente que me fazem. Professor, é o seguinte, foi movida uma ação de alimentos gravídicos, tá? Que é de quando a mãe ainda está grávida, em face do suposto pai. Então, alimentos gravídicos em face do suposto pai. Quando a criança nasceu, descobriu-se que aquele suposto pai não era o pai. Posso mover uma ação para que essa mãe devolva os alimentos? Não. Alimentos, uma vez pagos, eles não são devolvidos. A gente fala que você fez um bem para uma criança quando isso acontece. Os alimentos não são devolvidos, mesmo que você não seja o pai. O que a doutrina enxerga é uma possibilidade muito remota de você mover uma ação de indenização em face do pai. Mas você não vai poder mover uma ação nem em face da mãe, nem em face da criança, tá? Então, quando você paga alimentos para alguém que não era seu filho, você fez um favor para a humanidade. Não existe devolução, tá? Em hipótese alguma, tá? Não existe devolução. E aí também até coloquei aqui, né? Se houver novo casamento. O fato de haver novo casamento, ter novos filhos, posso discutir uma revisão? Por esse motivo, não, tá? Daqui a pouco a gente vai falar das ações revisionais, mas por esse motivo, não, tá? Isso não é passível de revisão, tá bom? Então, toma cuidado com relação a isso, tá? Obrigação transmissível, então, a obrigação de prestar alimentos transmite aos herdeiros do devedor, com relação ao 1694, respeitados os limites da herança, tá? O que se transmite é a obrigação de pagar os alimentos, não as prestações que estão atrasadas. Então, se o pai falece, tá? E ele deixou herdeiros, esses herdeiros continuam com a obrigação de pagar alimentos, não com aquilo que ele deixou de pagar, tá? Então, o que a gente acaba vendo muito no dia a dia. O pai falece e ele tem filhos de um casamento e filhos de outro casamento. E às vezes os filhos de um dos casamentos ainda necessitam dos alimentos, tá? Então, essa criança move a ação em face dos irmãos solicitando esses alimentos. Agora, esses irmãos não são partes em ação de execução, tá? Eles são partes na ação de obrigação de prestar alimentos, tá? Tudo bem aqui? Estão parecendo a minha turma de Direito do Trabalho. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Professora, deixa eu perguntar Oi. uma coisa. Diga. Quando o pai já paga uma pensão para um filho de seus 12 anos, e ele casa novamente e tem um outro filho de outro casamento, né? Como ele faz para dividir essa pensão? Para pagar para outra criança? Se essa outra criança vive com ele, não sei se Não, é isso não que... vive. Ah, não vive? Não vive. Então, o que ele tem que fazer é o seguinte, né? Aí eu gosto desses problemas. O que ele tem que fazer é o seguinte, é pagar R$ 1.200, é pagar o mesmo valor que ele paga para o filho de 12 e para o outro filho. E se ele não tiver condições? Então, ele entra com uma revisional em face do filho que ele já paga para diminuir lá, porque o valor de pensão tem que ser igual para os dois filhos. Se paga 1.000 para um, tem que pagar 1.000 para o outro. Ah, eu não tenho condições de pagar 2.000.
eu tenho condições de pagar 1.000. Então, tá bom. Então, entra como uma revisional para você pagar 500 para um, 500 para outro. Agora, o que não existe é o seguinte, né? Às vezes a pessoa deixa de pagar a pensão simplesmente deixa. Ah, não quero mais pagar. Ou a pessoa começa a pagar um valor inferior, e aí quando a gente entra com a execução, a pessoa fala assim, ah, mas eu fiz isso porque eu tenho uma nova família. Você tem uma nova família porque você quis, você não teve um planejamento familiar no momento de construir essa nova família. Então, tá? Ele não pode diminuir o valor da pensão da primeira. Se ele mover uma ação revisional. Agora, diminuir por conta própria, não. Ah, tá. Tudo tem que entrar na justiça. Tem de entrar. Se você entrou uma vez, agora é ad eterno. Entendi. Tá? Daqui a pouco eu vou falar da ação de alimentos, porque tem uma característica que a ação de alimentos não transita em julgado também. A gente já vai chegar lá. Tudo bem, Eli? Elisângela, tudo bem? Acho que sim, né? Tá tudo bem, professora. Tudo bem? Então tá tudo bem, entendi. Obrigada. Nada. Vamos lá, então. Classificação com relação a esses alimentos. Nós temos os alimentos provisórios. Quando a gente fala de classificação com relação aos alimentos, a gente já está verificando a parte processual desses alimentos, tá? Quando a gente vai pleitear alimentos, não interessa se são alimentos avoengos, se são alimentos gravídicos, não interessa. A gente sempre pede alimentos provisórios. E aí, aqui, toma muito cuidado com isso, tá? Alimentos provisórios não são tutelas. Eles não estão no rol de tutelas, tá? Eles têm uma característica de tutela antecipada, tá? Eles têm uma característica de liminar, mas eles não são tutela. Você não pede alimentos provisórios como tutela, tá? Você pede alimentos provisórios como você faz qualquer outro tipo de pedido. E o que são esses alimentos provisórios? São determinados pela Lei de Alimentos 5478/68. Então, a ação de alimentos ela corre por um procedimento especial, porque tem lei própria e forma própria de tramitar, tá? Então, por esse motivo, os alimentos provisórios, você pleiteia que seja feito o pagamento dos alimentos desde o despacho inicial. E aí, depois, esses alimentos sejam transformados em definitivos quando tiver uma sentença de mérito, tá? Para isso, você precisa pré-constituir já a prova de parentesco, então comprovar que você está pleiteando alimento em face daquela ordem sucessória, tá? Então, comprovar o parentesco, comprovar o casamento ou a união estável. Então, a gente sempre pede, qualquer tipo de ação de alimentos que a gente vai pleitear, a gente fala dos alimentos provisórios, a gente pleiteia alimentos provisórios, tá? E pedindo para que esses alimentos provisórios, posteriormente, sejam convertidos em alimentos definitivos, tá? Então, isso é sempre realizado. Mas não vamos pedir alimentos provisórios como tutela. Eu já vi assim, da tutela antecipada, alimentos provisórios. Não é tutela, não está no rol das tutelas, tá? Ele tem característica de tutela, porque você está pedindo para que seja analisado esse pedido antes de analisar o mérito. Ele tem característica de liminar, porque você está pedindo para que isso seja deferido antes da citação do réu, mas isso não está no rol do Código de Processo Civil como tutelas, tá? Eles têm características mas não são, tá bom? Então, toma cuidado com relação a isso. Os alimentos provisórios, eles estão no CPC, assim também como eles estão na Lei de Alimentos, tá? Então, toma cuidado com relação a isso, de como você vai pleitear esses alimentos. Depois, nós temos os definitivos. Normalmente, os definitivos são, então, os provisórios convertidos em definitivo, tá? Então, eles são permanentes, fixados pela outra parte ou por decisão judicial, tá? Aí, aqui, a seguinte situação. Ação de alimentos, sentença de alimentos, na verdade, a sentença, ela não transita em julgado, tá? Quando você pleiteia alimentos, não existe trânsito em julgado. Por que não existe trânsito em julgado?
Porque a qualquer momento você pode pleitear uma revisional. A qualquer momento pode ser feita a ação revisional de alimentos. Então, se você verificar uma mudança na possibilidade ou na necessidade, pode ser movida uma ação revisional. E essa ação revisional, ela vai modificar aquilo que foi definido na ação de alimentos. Então, por esse motivo, alimentos não transitam em julgado, tá? Por quê? Porque você tem a ação revisional. Se alimentos transitassem em julgado, como acontece na vida normal, se ocorresse o trânsito em julgado dos alimentos, nós teríamos que falar de ação rescisória. Como no rol da ação rescisória não estão os alimentos, automaticamente alimentos não pode transitar em julgado para que a gente possa falar da ação revisional, tá? Então, alimentos não tem trânsito em julgado, uma vez que, se ocorrer uma modificação de possibilidade, aí temos as redes sociais para acabar, para o nosso delírio. Temos as redes sociais para o nosso delírio. Se a gente tiver, então, uma verificação de modificação de possibilidade ou de modificação de necessidade, a gente vai falar de revisional de alimentos. Tudo bem aqui? Tudo bem aqui? Como que é considerado, então, quando vence os 2 anos do prazo de execução dos alimentos, já que não tem prescrição? Não, então, Edi, toma cuidado com isso. Tem prescrição. Quando quando eu tenho uma sentença que fixa alimentos, tá? A pessoa não paga esses alimentos, tá? Eu tenho 2 anos para executar. Depois de 2 anos, prescreve. Uma coisa é a execução de alimentos. Outra coisa é a revisional. A revisional é quando eu estou recebendo R$1.000, mas eu tive uma modificação de necessidade e eu preciso receber 1.500. Então, eu movo uma ação revisional pedindo para que saia dos 1.000 e vá para os 1.500 e justifico a minha necessidade desses R$500 a mais, tá? Execução. Eu tenho uma sentença que determina o pagamento de R$1.000 de alimentos e quem tem de pagar esses R$1.000 não paga. Então, eu movo uma ação de execução de alimentos. Revisional de alimentos. Modificação na possibilidade ou na necessidade. Execução de alimentos. Não paga alimentos e eu mando executar. Edileuza. Entendi. Então, no caso da revisional, eu já entrei na fase de execução, já estou recebendo, e aí eu posso solicitar essa revisão, por exemplo, se for necessário. Só que aí, por exemplo... Peraí, deixa eu só tirar uma palavra da sua frase. Executar. Não. Eu entrei com o processo de conhecimento, o juiz fixou alimentos em sentença, tá? E aí a pessoa, o réu da ação, tá pagando alimentos normalmente, não tem nenhum problema, tá pagando regularmente, tá? Só que chegou no momento da minha vida que o que ele tá pagando não é suficiente para as dívidas. Eu preciso que aumente esse valor. Então, eu vou entrar na revisional. A execução é quando ele não paga. Edileuza, volta aqui. Tá. Então, na questão do trânsito em julgado, vamos voltar nessa do trânsito em julgado. Então, por exemplo, eu fiz, ele não pagou, e aí eu não entrei com execução. E aí, passou os 2 anos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar com uma nova ação? Tem que chorar. Você pode mover uma nova ação, tá? Só que você não vai poder discutir esses 2 anos. O que você pode fazer é o seguinte, vamos pensar assim, ó. Vamos voltar alguns anos, tá? Vamos voltar ali em 2016, tá bom? Em 2016, eu tive uma sentença que fixou alimentos. 2016, sentença que fixa alimentos, ok? A pessoa vem pagando, nenhum tipo de problema.
Chega em 2018, essa pessoa repentinamente para de pagar. Ela não paga mais, tá? Se ela não paga, eu tenho que executar. Que aí é o famoso caso da prisão. Se a pessoa não paga, eu tenho que executar, tá? Então, ele parou de pagar em 2018. Então, do vencimento, que era 2018, eu tenho 2 anos para executar essa prestação de 2018. Então, eu posso executar até o ano de 2020. Essa é a execução, tá? Então, a execução dos alimentos que não foram pagos, devem ser executados em até 2 anos. Tudo bem até aqui, Edi? Vamos por partes. Sim. Até aqui, tranquilo. Eu acho que eu já até entendi já. Mas vamos só concluir o raciocínio aqui, então. Então, até aqui, então, de 2018 até 2020, você pode executar. Tudo bem? Acontece o seguinte, no ano de 2019, tá? Eu verifico que aquele adolescente que recebia R$1.000 de pensão, ele resolve fazer um curso profissionalizante. Então, só os R$1.000 não dá para arcar com as despesas dele, mais o curso profissionalizante. O que eu tenho que fazer? Mover uma ação revisional, dizendo o seguinte, juiz, a necessidade de quem recebia os alimentos aumentou, porque ele quer estudar. Então, por esse motivo, eu preciso que aumente o valor da pensão. Veja que eu não estou mexendo no que está sendo executado. Tudo bem, Edi? Então, eu acho que a qualquer momento pode acontecer até esqueci o nome do negócio. Revisional? Não. Quando vence o prazo para executar, pode acontecer a qualquer momento, porque a qualquer momento ele pode parar de pagar, e aí, se eu deixar para lá, no caso, eu só perco os 2 anos, né, que precluíram, e aí eu posso pedir daqui em diante, só que da mesma sentença, né? Pode. Você diz o seguinte, vamos lá. Chegamos em 2020, você não executou de 2018. Deixa eu só entender se é isso. Chegamos em 2020, você não executou de 2018, tá? Mas você pode, por exemplo, executar o de 2019. Sim. Você não pode mais 2018 porque prescreveu. Sim, era isso que eu estava pensando. Eu estava, na verdade, no começo, até estava com dúvida, né? Que eu pensei que eu ia ter que mover uma nova ação para começar tudo do zero, porque eu não executei no prazo de 2 anos, né? Passaram os 2 anos e eu não executei. Foi essa a minha dúvida. Não, o que vai acontecer é o seguinte: a parte interessada provavelmente vai alegar que prescreveu a pretensão do ano de 2018, mas a de 2019 permanece. Eu entendi, obrigada. Tranquilo? Nada. Chegou uma outra dúvida aqui para mim. 4 filhos, cada um de um pai, e todos os pais pagam pensão. Que bom. Isso não pode ser caracterizado como uma maneira de viver só de pensão? Adorei essa pergunta. Gente, entendam o seguinte, a pensão ela é paga ao filho ou ao cônjuge, tá? O fato de a guarda dessas crianças e ela receber pensão, nós partimos do princípio que a pensão é paga para o filho e não para a mãe. Tá? Então, eu já ouvi muito isso em audiência, por demais. Pais falando assim, eu não vou pagar pensão porque ela vai usar esse dinheiro com o outro. Você não está pagando pensão para ela, você está pagando pensão para os filhos. Né? É para os seus filhos, a gente não está discutindo aqui uma pensão para o cônjuge. Nós estamos discutindo pensão para os filhos, tá? Então, tomem cuidado aí, a gente tem que tirar esse pensamento, principalmente aplicadores do direito. A gente tem que tirar esse pensamento da nossa cabeça, tá? A pensão está sendo paga para os filhos. Ah, professora, mas eu sei que quem está com a guarda pega o dinheiro da pensão e compra em roupa. Aí é consciência de cada um. Eu pago para o filho. Se você conseguir verificar que você está pagando a pensão e que o filho está passando necessidade, é outra situação. Aí é uma situação de conselho tutelar, de talvez um pedido de modificação de guarda, é outra história, tá?
Mas se você está pagando pensão e esse filho não está passando por nenhuma necessidade, você vê que esse filho está bem cuidado, está bem tratado, está tudo bem com ele, não tem que se discutir essa situação não, tá? Vamos tomar cuidado aí com... nós, aplicadores do direito, não podemos ter esse pensamento. Se eu não respondi a pergunta, perguntem aqui de novo, por favor. Alimentos gravídicos, tá? Aí aqui tá o parênteses que eu já fiz, mas não tem problema. Alimentos gravídicos são os alimentos, então, apresentados pela mulher grávida, tá? E aí ela quer judicialmente que seja fixada a pensão para cobrir as despesas com a gravidez. Então, alimentação, medicamentos, vestuário, enxoval, tá? Essa ação ela é movida, então, em face do suposto pai, porque existe possibilidade de exames de DNA, a gente sabe disso, né? A ciência já provou que existe a possibilidade de exames de DNA quando o feto ainda está dentro do útero, mas é um exame raramente feito, tendo em vista que ele pode vir a gerar complicações nessa gravidez. São raros os juízes que autorizam esse exame, tá? Agora, os alimentos gravídicos, não tem como você chegar lá e falar assim, o pai é fulano. E aí o juiz fixa os alimentos. Não tem isso, tá? Você tem que provar que ele é o suposto pai. Como que você prova isso? Testemunhas, fotos, mensagens no WhatsApp, cartinhas de amor. A gente tem várias possibilidades de prova hoje em dia, tá? Então, você tem que provar que ele realmente é o suposto pai, tá? Se você, então, durante a gravidez, teve os alimentos gravídicos em face de um homem e depois você verifica que ele não é o suposto pai, tá? Quem pagou os alimentos gravídicos não pode pedir a devolução e sim apenas aí um eventual ressarcimento em face do pai, tá? E eu nunca vi uma ação dessa, para ser sincera, assim. O suposto pai movendo uma ação em face do pai. Eu nunca vi uma ação dessa acontecer, tá? Mas você não pode pleitear a devolução porque os alimentos são irrepetíveis e isso não existe, tá? Professora. Oi, Elisângela. Oi. Desculpe interromper. Tem problema. Mas do eu assunto gosto quando anterior. falam comigo. É do assunto anterior. A senhora estava falando da mãe que não usa o dinheiro da pensão para poder com o filho, sim com roupas. Mas e se o filho já for um adolescente de mais ou menos uns 16 anos e ele for alegar que a mãe está gastando dinheiro e não está gastando com ele? Você diz o quê? Ele moveu uma ação em face da mãe? Exatamente, o filho. Então, ele quer o dinheiro da pensão para ele. Tá, entendi. E a mãe está gastando com ela. Como é que faz? Entendi onde você quer chegar. Primeiro que esse filho tem que completar 18 anos para ele poder mover a ação, né? Porque ele só vai poder mover a ação se ele for representado por alguém. Mas aí vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar que esse filho mova a ação em face da mãe, representado pelo pai. Vamos pensar desse jeito, tá? Se for comprovado que ele está passando necessidades, tá? Que a pensão está sendo paga e que ele está passando necessidades nesse sentido, normalmente o que acontece? Uma modificação de guarda, tá? Então a gente tira a guarda da mãe, passa a guarda para o pai, a mãe passa a pagar os alimentos, tá? E além disso, ela tem que fazer a devolução dos valores. Ou seja, ao invés dela receber a pensão, ela começa a pagar. Isso, se ela perde a guarda, ela começa a pagar. Por esse motivo que nós temos a ação de prestação de contas. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente move a ação de prestação de contas em face de quem recebe os alimentos, e aí a pessoa tem de comprovar no que ela está usando. Mas isso é normal, é legal? Não, porque isso é anormal. Tá. Isso é anormal. Raramente acontece, mas acontece. Raramente, raro, mas quando assim, nos 12 anos de advocacia eu vi uma vez só. Tá. Obrigada. Tá? Mas tem a possibilidade de prestação de contas. Tem, não vou dizer que não tem. Tem. Tá? Tá bom. Necessidade, então, de quem está pleiteando os alimentos, tá? Essa necessidade
tem que se ver o que a pessoa precisa para viver, tá? O que ela precisa para viver? A gente tem que analisar alimentação, escola, alimentação e educação, na verdade, né? Alimentação, educação, lazer, vestuário, saúde. A gente tem que analisar tudo. É claro que a gente não consegue chegar num denominador fechado, né? Por exemplo, quando a gente tem avós pedindo alimentos em face dos netos, não tem como a gente dizer quanto que essa pessoa de idade precisa. Às vezes, num mês, ela não precisa de um medicamento, no mês seguinte, ela precisa. A gente tem que chegar mais ou menos numa média, tá? De quanto que isso vai ser pago. Qual é o valor disso? Então, a gente tem que calcular esse idoso. Ele está numa clínica, então tem o valor da clínica. Ah, não, ele faz um tratamento médico, o valor do tratamento. Mas não tem como a gente deixar... É difícil a gente chegar num denominador. A gente chega em algo aproximado, tá? Para que essa pessoa possa se manter, possa sobreviver, tá? Então, a gente chega num valor aproximado nesse sentido. E a gente tem a possibilidade de quem está pagando. É aquilo que eu falei no início, né? Não adianta a gente querer apertar o parafuso, porque uma hora ele vai espanar. Então, não adianta você querer que essa pessoa pague 10 mil reais de pensão se ela recebe 6 mil reais por mês, tá? Então, assim, a pessoa, ela quer pagar a pensão, mas a gente também tem que enquadrar isso dentro da possibilidade dessa pessoa. Eu sei que, às vezes, a pessoa, ela mostra uma possibilidade e ela tem outra, né? Então, ela mostra lá que ela ganha 3 mil reais por mês, mas por fora ela ganha 10, a gente sabe disso. Só que a gente tem que fazer a prova disso que é ganho por fora, tá? Que aí é o X da questão, tá? Outra coisa que a gente precisa também verificar é esses sinais de riqueza. E aí eu volto nas redes sociais, né? Então, aquilo que falam por aí de que a pessoa na audiência de alimentos fala que não tem dinheiro para nada. Aí você entra nas redes sociais, a pessoa acabou de chegar da Disney, né? Então, a gente tem que sempre fazer a prova dessa necessidade e a prova dessa possibilidade. Isso sempre tem que ser levado em consideração. Isso sempre tem que ser analisado, tá? Pessoas obrigadas... deixa eu só fazer um parênteses aqui nessa questão de possibilidade e necessidade, que são dúvidas que a gente escuta no dia a dia da advocacia, né? Quando a gente faz esse cálculo da necessidade de quem a gente vai pagar, principalmente quando envolve crianças, tá? Ou quando envolve mais de um que vai pagar a pensão. A gente sempre tem que levar em consideração o seguinte, acho que com crianças é mais fácil a gente enxergar isso. Se essa criança ela tem um gasto mensal de 2 mil reais, você tem que entender o seguinte, 1.000 reais compete a quem tem a guarda e 1.000 reais compete a quem não tem a guarda, porque a obrigação alimentar não é única e exclusivamente de quem tem a guarda. A obrigação de cuidar dessa criança é de todos os seus responsáveis legais. Então, muitas vezes a gente vê ação de alimentos que está sendo pleiteado que o pai pague todas as necessidades dessa criança. Não, tem que ser uma coisa dividida, né? E aí muita gente fala assim, mas isso não entra na questão da guarda? Não, a guarda é uma coisa e alimentos é outra, tá? A guarda nada mais é do que você acaba possuindo a supervisão dessa criança. Então, quando você tem a guarda, você tem a supervisão. E a gente tem vários tipos de guarda, né? A gente tem guarda unilateral, que é quando quem possui a guarda tem total poder de decisão sobre essa criança. A gente tem a famosa guarda compartilhada, que essa criança ela tem residência fixa em um lugar, mas qualquer tipo de decisão que for envolver essa criança tem que ser discutida com os seus pais. A gente tem a guarda alternada, quando essa criança fica um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Então, a questão da guarda não interfere na questão dos alimentos. Muita gente fala assim, eu prefiro a guarda compartilhada porque eu não tenho que pagar pensão. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá?
A guarda compartilhada é, vou mudar essa criança de escola. Tudo bem, então a gente vai fazer uma reunião entre pai e mãe para decidir se é melhor mudar essa criança de escola ou não. Diferente da guarda unilateral, que se vou mudar essa criança de escola e existe uma guarda unilateral, eu não tenho que pedir opinião para ninguém, eu simplesmente vou lá e faço a modificação de escola e acabou, tá? Então, guarda é uma coisa e alimentos é outra, são coisas bem distintas uma da outra, tá? No entanto, que quando você vai pleitear guarda e alimentos, são processos separados. Você não pode fazer no mesmo processo guarda, visita e alimentos, porque cada uma corre num procedimento diferente, tá? As três correm num procedimento especial, tá? Mas cada qual de uma forma diferente. Alimentos, eles precisam ser mais rápidos pelas características alimentares. A guarda e a visita não têm essa característica. Então, você tem que mover 3 ações diferentes, tá? Tudo bem aqui? Pro, é correto a mãe, por exemplo, a criança nunca teve convênio médico, a criança nunca estudou em escola particular. É correto numa ação de alimentos ela colocar tudo isso aí? Eu acho meio estranho. Boa pergunta, Edileuza. Não, tá? Não é porque o casamento acabou ou porque essa criança nasceu. E aí, normalmente, nesse exemplo, nessa pergunta que você está me fazendo, a gente parte de que um casamento acabou, essa criança ficou na guarda de um e o outro tem que pagar a pensão, né? Então, assim, quando estavam casados, a criança sempre estudou em escola pública. Por que agora ela vai para a escola particular? Da mesma forma que a criança sempre estudou em escola particular. Por que agora eu tenho que colocar na pública? Tá? Então, isso tem que ser analisado. A criança não pode sofrer um desnível com relação ao seu nível social. Então, eu já tive casos, por exemplo, aonde, enquanto eram casados, as crianças estavam na escola particular, tá? Depois de separados com pagamento de pensão, as crianças continuaram na escola particular, só que chegou um momento que o pai perdeu o emprego. Não tinha mais como manter na escola particular. Não dava mais para isso. Aí sim fazer uma retirada da escola particular, mas caso contrário, não. Tá? Não é pelo fato de que você está pedindo pensão, então a partir de agora, tudo que os meus filhos não tiveram vai ter que ter. Não, eles têm que continuar tendo o mesmo nível social de quando existia o casamento. Tudo bem, Edi? Sim, mas o incrível é que os advogados pedem, né? Acho que mesmo se a mãe não pede, o advogado coloca. Aí é outro departamento, né? Aí é aquilo que a gente sempre fala, né? O papel aceita tudo. Aí é outro departamento, tá? Pessoas obrigadas a prestar alimentos. Ascendentes em favor dos descendentes. O pai para o filho, é um exemplo. Descendentes em favor dos ascendentes. Então, o filho para o pai. Cônjuge, companheiros e irmãos, tá? Para o STJ, esse rol é taxativo. Então, não cabe alimentos para tios e sobrinhos, mas nós já temos jurisprudências ao contrário, tá? Nós já temos jurisprudências em casos atípicos autorizando isso. Mas o texto de lei seco é ascendentes em favor do descendente, descendente em favor do ascendente, cônjuge, companheiros e irmãos. Separa nos irmãos. Ali para baixo você não consegue ir mais, tá? Rol taxativo, mas a gente tem já decisões contrárias, tá? Pais e filhos, ordem de preferência, né? Pais e filhos de forma recíproca, então o pai pode pedir para o filho pode pedir para o pai. Ascendentes na ordem de proximidade, tá? Então o avô deve alimento para o neto. Em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário aos pais. Então os alimentos avoengos, tá? Não existe solidariedade. Não existe nos alimentos... vou mover uma ação de alimentos. Então eu vou mover a ação de alimentos em face do pai e já vou trazer para o polo os avós. Não é isso, tá? Move a ação de alimentos. Se não conseguir com que esse pai pague os alimentos, aí sim a gente vai discutir
alimentos avoengos. Gravem bem essa palavra, alimentos avoengos. Descendentes na ordem de sucessão. Pai sem ascendentes pode pedir para os filhos. Os irmãos, e aí sempre primeiro os irmãos unilaterais e posteriormente os bilaterais, tá? Parentes que devem, em primeiro lugar, se eles não tiverem condições, são chamados os de grau abaixo. Então, primeiro eu peço para o meu pai. Se o meu pai não tiver condições de pagar, eu peço para os meus avós. Se os meus avós não tiverem condições de pagar, eu peço para os meus irmãos. Sempre nessa ordem que a gente vai obedecer, tá? Eu não tenho mais pai, mas eu tenho avô. Então, alimentos avoengos, tá? Eu não tenho avô, mas eu tenho irmãos. Então, pede para os irmãos, tá bom? Sempre essa ordem que a gente precisa seguir. E aí, para a gente poder começar a caminhar para uma conclusão, a famosa forma de assegurar esses alimentos, né? Então, como é o meio de pagamento desses alimentos? Primeiro, ação de alimentos, tá? Nessa ação de alimentos, a gente já pleiteia duas coisas. Primeiro, se quem for pagar os alimentos estiver trabalhando com registro, a gente já pede desconto em folha de pagamento, tá? Se a pessoa for um profissional liberal, por exemplo, tá? A gente vai pedir depósito em conta. Então, são duas formas que a gente tem aí a título de pagamento, tá? Execução. E aí, quando a gente fala de execução, nunca se esquecer da questão da preclusão, tá? A gente pode pedir, sim, penhora de salário, tá? Só para alimentos, tá bom? Então, para alimentos, você pode pedir para penhorar o salário. A gente também pode pedir reserva de aluguéis. Então, se você sabe que quem tem de pagar alimentos tem algum bem alugado, você pode pedir para que o inquilino reserve esses valores. Fundo de garantia pode ser penhorado e a famosa prisão, tá? Com relação à prisão, uma última observação com relação a ela. Quando a gente fala de prisão, essa pessoa não fica presa ad eterno, tá? Normalmente é uma prisão de 30 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 30. E aí, depois, pago ou não pago, essa pessoa sai da prisão, tá? Então, a pessoa não vai ficar lá ad eterna, tá? E mesmo que ela não pague, se ela pagar, ela sai antes. Se ela não pagar, ela fica lá até o final do cumprimento do pedido de prisão, tá? Gente, tudo bem aqui? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Não? É que esse tema direito de família é bem polêmico, né? É difícil de falar, porque são muitas perguntas e eu entendo as perguntas. É bem complicado. Se não temos dúvidas, me despeço aqui. Desejo para vocês eu tenho uma dúvida, Oi, Lu? professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? A questão da prisão. Então, a pessoa com o que foi determinado ali pelo juiz, ela não tem mais a obrigação de pagar. Não é assim. Quando a pessoa ela fica presa, tá? E ela não paga, aí ela é solta. Esse valor, não adianta mais você pedir para ela ser presa por esse valor, porque a dívida continua, então. A dívida continua existindo. Você tem que achar outras formas de conseguir esse valor. Talvez uma penhora de fundo de garantia, penhora de aluguéis, ou hoje em dia a gente tem o protesto, tá? A gente expede lá a certidão e protesta o nome da pessoa. Certo. Então, mas a dívida continua existindo. A dívida continua, perfeito. Continua existindo. Então, tá? Esse mito, outra dúvida que eu tenho, esse mito de porcentagem em cima do salário de quem não detém a guarda, então não existe essa porcentagem. É mito. Você está falando da porcentagem dos 33%? Isso, a gente escuta isso muito. É muito. mito. Não existe. Vocês viram aí, a gente passou por todos os artigos, não existe nenhum artigo que determine que o valor dos alimentos tem que ser de 30% ou 33%. Não existe. O que existe são questões jurisprudenciais, tá? Que se virou um costume fixar
nos 30% ou nos 33%, tá? Mas eu já vi pensões fixadas em 20% do que a pessoa recebe, como eu já vi pensões fixadas em 40% do que a pessoa recebe. Isso é mito. O que a gente precisa observar é a necessidade e a possibilidade. É isso. Perfeito. Tá ok. Obrigado. Tá bom? Nada. Tudo bem? Desejo a todos, então, um bom almoço. Diga, José. Não, só queria perguntar, no caso de execução, por exemplo, do alimentante. O alimentante está no Brasil, de repente resolve despiroca e vai para o exterior para tentar uma posição melhor e não paga mais a pensão. É feito por rogatória ou essa execução para por aqui? É feito por rogatória. A gente faz tudo por carta rogatória se ele estiver lá fora. Tá. Se ele já tiver um mandado de prisão expedido, ele não sai. Mas se ele saiu e ele está em um local incerto e não sabido, está nos Estados Unidos, mas não tem... A gente faz por edital, tá? Se a gente não sabe... Então, tem duas situações aí. Se eu sei que ele está nos Estados Unidos, carta rogatória. Se eu não sei onde ele está, a gente faz por edital. Aí, no edital, a gente pode ter a possibilidade de prisão. Se ele não pagar, o mandado de prisão está expedido. E se ele for barrado, por exemplo, em uma blitz, ele fica, tá? Ou a gente começa a fazer as penhoras. Então, se isso for por edital. Se for por carta rogatória, a gente vai seguir a ordem da carta rogatória. Ah, ok. Tá bom? Beleza. Tudo bem? Todos felizes e contentes? Eu sei que é um assunto bem polêmico. Agora, até o ano que vem, né? Até o semestre que vem? Então, só saberemos semestre que vem agora. Né? Por enquanto, só bom almoço de domingo para vocês. Tá bom.